O espaço Schengen da integração europeia está sob críticas na atualidade. Espaço Schengen é uma criação de 1985, ainda no contexto da velha Comunidade Econômica Europeia. O espaço Schengen abriu margem para a livre circulação de pessoas entre os países signatários do acordo. Chama-se Schengen porque trata-se do nome da localidade luxemburguesa onde o acordo foi assinado em 1985. Luxemburgo é um país sui generis nesse aspecto, assim como a localidade de Schengen, porque se trata de uma localidade do sul de Luxemburgo. Luxemburgo, pequenininho que é, está muito próximo da Bélgica, mas a localidade de Schengen, ao sul de Luxemburgo, faz fronteira com a França e com a Alemanha. Trata-se de uma localidade onde as pessoas historicamente convivem com vários diferentes povos europeus, com vários diferentes idiomas. Daí o acordo entre países para livre circulação de pessoas em 1985. Este acordo dos anos 1980 envolvia Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França e República Federal da Alemanha, a velha Alemanha Ocidental. Como eu disse, para livre circulação de pessoas. Ainda não estaria dado em 1985 a liberdade de circulação, estaria dada a liberdade de circulação de trabalhadores. Isso só estaria dado no contexto dos anos 1990, com a criação da União Europeia. Para que houvesse liberdade de circulação de trabalhadores, a legislação trabalhista dos diferentes países precisaria ser regularizada, unificada, o que só foi feito na União Europeia nos anos 1990. Mas Schengen, ainda na velha Comunidade Econômica Europeia, dá um passo muito importante no processo de integração. Muito importante porque dá margem à ideia de integração, tendo em vista que cada país deixa de fazer controle do trânsito de pessoas de parte a parte. É uma atribuição nacional legítima. Um país pode controlar a entrada e saída de pessoas dentro do seu território, mas os aderentes ao Acordo Schengen não fazem mais isso para os demais países do acordo. Eram 5 originalmente lá em 1985. Isso se alargou na atualidade para 29 países. Nós temos 25 dos 27 países da União Europeia que são membros do espaço Schengen. Só a Irlanda, que não é membro, e Chipre, que está em processo de adesão. E nós temos países não União Europeia, que não são da União Europeia e que estão presentes no espaço Schengen. É o caso da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O espaço Schengen esteve em alargamento recente com a entrada em 2023 e 2024 da Croácia, da Romênia e da Bulgária. Há quem critique, entretanto, o espaço Schengen. Críticas oriundas principalmente da extrema-direita europeia. Críticas que tocam o problema da segurança para o cidadão europeu. Essas críticas diriam respeito à questão das fronteiras externas e das fronteiras internas. Vejamos como isso se manifesta. Quando há o estabelecimento do Acordo Schengen, há uma tendência de aumento das fronteiras externas para todos os países da União Europeia, inclusive para os países que não fazem fronteira com países não União Europeia. Vamos entender isso? Luxemburgo é um país incrustadinho lá bem no meio da Europa Ocidental. Luxemburgo faz fronteira basicamente com países da própria União Europeia. Mas Luxemburgo é um país membro do espaço Schengen. Então passa a haver fronteiras coletivas entre esses países. A Romênia, por exemplo, faz fronteira com o país não União Europeia. E agora nós temos essa fronteira de responsabilidade comum dos países do espaço Schengen. Esta fronteira é de responsabilidade também de Luxemburgo. Há uma ampliação, portanto, das fronteiras externas de países que antes não faziam fronteira com países de fora da União Europeia. Mas há uma outra dimensão, a dimensão interna, a dimensão de segurança. Como eu levantei a suposta crítica da extrema-direita recentemente, o criminoso do país A, membro do espaço Schengen, visita o país B, faz crimes no país B do espaço Schengen, porque ele tem liberdade de trânsito de país a país. Essa ideia é tosca.
Essa ideia é tosca, porque o espaço Schengen melhorou a segurança de cada país dentro do espaço Schengen. Melhorou porque no mesmo ano de 1985, quando o Acordo Schengen foi celebrado, foi constituído também o Sistema de Informações Schengen. E o que pressupõe esse sistema de informações? É um sistema de trânsito de informações alfandegárias, com postos de controle, com informações fotográficas digitais, com informações de policiamento em tempo real, de parte a parte, convênio judicial entre os países do espaço Schengen. Portanto, a gente passa a ter um policiamento coletivo. Antes do espaço Schengen, a França sabia da criminalidade que se desenrolava no território da Alemanha? Não sabia. Agora, a polícia, o poder judiciário da França sabem dessa criminalidade que se desenrola na Alemanha, assim como da Alemanha na França, e, portanto, melhoram as condições de informação e efetivação da segurança entre os países participantes. Mas há o problema da entrada de imigrantes, entrada de entes externos à União Europeia, aos países da União Europeia. O problema da migração, que não é um problema. Só é um problema à luz da crescente xenofobia que está dada na Europa na atualidade. A gente tem aqui uma manchete da Deutsche Welle recente, uma manchete de 19 de março. Vilarejo simboliza a crise da Europa sem fronteiras, diz a Deutsche Welle, que ainda nos traz. Em Luxemburgo, Schengen foi o berço da livre circulação europeia. 40 anos depois, controles impostos por Alemanha e França irritam moradores e políticos locais. Notem bem, primeiro, o próprio espaço Schengen pressupõe que cada país membro do espaço Schengen, por motivos justificáveis, possa temporariamente retomar controles de fronteiras. Porém, isso está se tornando mais forte nos últimos anos. Segundo a própria reportagem da Deutsche Welle, a partir de 2015, isso se tornou muito mais frequente. A Deutsche Welle destacaria 2 fatores para isto, o que ela chama de crise migratória e ameaças terroristas transfronteiriças. Mas por que haveria uma crise migratória? Que ameaças transfronteiriças terroristas seriam essas? Para tanto, para nós entendermos isso, precisamos de um conceito, o conceito de societal. Não é a palavra societal, que é sinônimo de social. Nós temos um conceito de societal, ilustrado para nós por Rafaela Ozaki, em um artigo A Narrativa Societal, o artigo A Narrativa Societal da Ameaça Imigrante e a Securitização da Imigração Externa à Fortaleza Europeia. O que diz Rafaela Ozaki sobre societal? Societal remete à defesa de identidades coletivas, enquanto social seria adstrito ao indivíduo e à questão econômica, e a sociedade. E sociedade seria designado a população de um Estado que não necessariamente compartilha uma mesma identidade. Vamos entender. Então, social, eu poderia dizer indicadores socioeconômicos, eu poderia dizer do indicador social de escolaridade para as pessoas até uma faixa de idade em uma sociedade. Então, isto é social. Sociedade são as pessoas que estão submetidas a um determinado ordenamento jurídico estatal, mas essas pessoas não precisam estar compartilhando a mesma identidade cultural. Então, você nasceu nos limites territoriais da Espanha, você é espanhol, mas aos espanhóis bascos, que têm uma identidade cultural distinta. E isto remete a societal. Societal, a defesa das identidades coletivas de raiz histórico-cultural. E por que isso estaria relacionado com a migração? Ora, é fácil de a gente entender, não é? Quando a disposição, diz Rafael Ozaki, quando a disposição desta comunidade baseada na identidade se dá em detrimento do outro, que se torna uma ameaça à sua manutenção e sobrevivência, configurar-se-ia um estado de insegurança societal com vistas à segurança de identidade, pois questões de segurança societal são sempre, em última instância, sobre identidades, diz Rafaela Ozaki. Temos, portanto, a ideia de que a migração ameaçaria as identidades culturais nas diferentes partes da Europa, com a presença massiva de gentes que são oriundas de contextos culturais distintos.
Agora, notem que essa noção, presente na Europa na atualidade, é uma releitura, é uma roupa já bem velha e esgarçada de uma roupa que já deveria ter sido jogada fora. É o racismo do século XIX com uma nova roupagem. É o nazifascismo com uma nova roupagem. No século XIX, a ciência antropológica nos traria noções totalmente derrubadas ao longo do século XX, de que as pessoas, e a partir do seu estereótipo, cor de pele, formato do rosto, poderiam ter características de caráter comportamental intrínsecas, inclusive de caráter cultural, intrínsecas à dita raça. Essas teorias racialistas do século XIX não têm sustentação antropológica ao longo do século XX. Século XX no qual nós tivemos a ascensão do nazifascismo na Europa e com as suas políticas de perseguições de minorias ditas étnicas ou raciais, inclusive. Nós temos perseguições a poloneses na Alemanha nazista, nós temos perseguições aos judeus, o Holocausto judeu na Alemanha nazista. Tudo isso teria ficado supostamente no passado, ou não. Notem como o conceito de insegurança societal não remete a essas mesmas noções bizarras racialistas do século XIX ou da Alemanha nazista até meados do século XX. E isto, inclusive, está presente no contexto atual, principalmente com pessoas e instituições europeias atuando violentamente contra gentes egressas, especialmente do chamado Sul Global. Vamos nos lembrar, em 2015, nós tínhamos agudização da crise migratória da Síria em direção à União Europeia. As instituições europeias estavam sob pressão da extrema-direita para endurecer contra a entrada de refugiados da Síria. O que as instituições não faziam, as próprias populações ligadas a uma ideologia de extrema-direita faziam. Quem não se lembra de Petra Laszlo, cinegrafista da TV húngara, que em 2015 foi registrada dando chutes em crianças sírias que tentavam entrar na União Europeia por pastos, por prados, assim como deu um chute em um senhor que carregava o seu filho, ambos caíram no chão. Não apenas em 2015, mas recentemente em 2022, no contexto da guerra da Ucrânia, nós vemos como o europeu se sente diferenciado frente a outros povos. Eu trouxe aqui para vocês alguns relatos do portal Mídia Ninja sobre o início da guerra da Ucrânia. Vejam esses relatos. Diz o ex-procurador-geral da Ucrânia em uma entrevista de TV. Disse ele: "É muito emocionante para mim porque vejo europeus com olhos azuis e cabelos loiros sendo mortos todos os dias", disse o procurador. E o apresentador da televisão disse: "Eu entendo e respeito a sua emoção." Sim, claro, porque quando uma pessoa loira de olhos azuis na Europa morre em uma guerra é lamentável. Quando um negro sudanês morre na Guerra Civil do Sudão, aí é normal, aí não tem problema na leitura racista do ex-procurador-geral ucraniano. Apenas ele? Não. A mesma reportagem da Mídia Ninja nos trazia Charlie D'Agata, que afirmou na semana passada que a Ucrânia, disse Charlie D'Agata, abre aspas, não é um lugar, com todo respeito, como o Iraque ou o Afeganistão, que tem visto conflitos violentos por décadas. Esta é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia. Tenho que escolher essas palavras com cuidado também. Uma cidade onde você não esperaria isso ou esperaria que isso acontecesse. Fecha aspas. Na leitura de Charlie D'Agata, portanto, nós encontramos cidades não civilizadas. Quem sabe na África, na Ásia, na América Latina. Na África, a pessoa se levanta cedo, tomando café com a família, e a esposa pergunta o que o marido vai fazer, e ele diz, acho que é um atentado terrorista. E ela diz, não esqueça o carregador extra da AK-47. Isso é normal em cidades africanas, em cidades asiáticas, na leitura de D'Agata, né? Mas não em uma cidade civilizada europeia. Cidade civilizada como Guernica, então uma Europa civilizada do Holocausto, e Guernica poderia ser Fallujah no Iraque. Só que Guernica foi destruída pelas forças da Alemanha nazista, enquanto Fallujah no Iraque foi destruída pelos Estados Unidos em atrocidades tão grandes ou piores.
Vemos, portanto, que essa suposta noção de superioridade dos europeus não corresponde a uma realidade, mas corresponde a um pensamento europeu que sustenta a ideia de que os migrantes degradariam as suas identidades coletivas e entre esses migrantes poderiam estar malvados terroristas que trariam o mal para a Europa. Isso é reforçado dentro de um conceito, o conceito de jornalismo de fronteira. O que é jornalismo de fronteira? O conceito remete a um reforço da diferenciação cultural entre nós e eles. E através do jornalismo de fronteira, o jornalismo assume o viés de enunciação do que viria a ser este outro migrante. Se ele é bom, se ele é mau, se ele deve, se ele não deve estar aqui. Portanto, essa ideia do estabelecimento da fronteira. Nós podemos trazer esse conceito de jornalismo de fronteira para os episódios de crítica ao espaço Schengen, crítica à migração para a Europa na atualidade. Dentro do contexto, e acompanhando a reportagem da Deutsche Welle, dos problemas de atentados na França em 2015, eu trouxe aqui uma manchete da RTP portuguesa, uma manchete do dia 14 de novembro de 2015, quando os atentados tinham ocorrido há pouquíssimo tempo. Diz a manchete: descoberto passaporte sírio no cadáver de um dos atacantes, de um dos terroristas. Opa, então nós já sabemos que são pessoas egressas da Síria e que provavelmente entraram dentro das massas de refugiados sírios e circularam livremente entre os países europeus e chegaram à França dentro da lógica do espaço Schengen. Pronto. Então, por isso, a gente já pode concluir que tem que se fechar a fronteira, nenhum imigrante entra mais, não tem mais refugiado e temos que fazer uma revisão de Schengen, certo? Errado. Errado por quê? Porque logo na sequência, 3 dias depois, no dia 17, nós temos uma outra manchete do canal Porto. Diz a manchete: passaporte sírio encontrado em Paris é afinal de soldado morto há meses. Esse mesmo número de passaporte foi encontrado em um outro soldado morto há meses em uma outra localidade, mostrando que tanto o soldado morto quanto essa pessoa que fez os atentados em Paris compraram um passaporte falso do mesmo falsário com o mesmo número de passaporte. Portanto, o terrorista com o passaporte sírio, o passaporte era falso. Eventualmente, esses terroristas do atentado em 2015 na França foram identificados como todos nascidos na França. Eles eram descendentes de povos árabes? Sim, mas todos eles eram nascidos na França. E, portanto, a ideia de impedir a entrada de migrantes e refugiados não teria corrigido o atentado de 2015, mais ainda, né? Então, a ideia de restringir a circulação de espaço Schengen também não impediria, porque esses terroristas nasceram no próprio território francês. Agora, quando a RTP solta essa primeira manchete, voltando à ideia de jornalismo de fronteira, jornalismo como fronteira, nós temos o estrago estabelecido, principalmente com o crescimento da extrema-direita, que usa essa manchete para insuflar as suas bases contra os migrantes, contra os refugiados e contra a existência do espaço Schengen. O que nos leva a uma última reflexão. Para que tudo isso possa acontecer, precisa se constituir a noção de inimigo. Inimigo que é base para o conceito de homo sacer agambeniano, Giorgio Agamben. Inimigo que é base para o entendimento do conceito de necropolítica de Achille Mbembe. O que é mesmo o homo sacer? Agamben, filósofo italiano, retoma um conceito do direito da Roma antiga. Homo sacer é uma pessoa que é insacrificável, então ela não se presta a sacrifícios, mas ela é matável. Qualquer um pode matar um homo sacer sem implicação penal por essa morte. Você mata uma pessoa, você é um homicida, e você paga judicialmente por isso. Se você mata um homo sacer, não. Notem a ideia de Giorgio Agamben reconstituindo este conceito de homo sacer. Porque o homo sacer está previsto no direito. Ele está dentro do aparelho estatal.
mas isto não melhorou a sua condição de segurança, ao contrário, foi justamente isto que aumentou enormemente a sua insegurança de se tornar agora homo sacer, dada a delimitação judicial desta condição. Da mesma forma, a necropolítica de Shilimi-Bembe, necropolítica que se reporta à noção de soberania, soberania como um poder de deixar viver ou de induzir a morte. Então, através da necropolítica, o Estado teria o direito de definir quem morre ou quem está numa situação de plena insegurança e pode morrer a qualquer tempo. Mas quem na prática seria o homo sacer na atualidade, ou o objeto da necropolítica? O Agamben ilustra o seu conceito de homo sacer para a atualidade com os campos de concentração da Alemanha nazista. Ilustração perfeita. A Alemanha nazista é que introduziu o judeu no campo de concentração para ele morrer. Ele é matável, homo sacer. Dentro de um estado atroz da Alemanha nazista, o conceito de homo sacer. A Shilimi-Bembe amplia bastante a sua noção de necropolítica. Afinal de contas, os negros da África do Sul em regime do apartheid são extremamente vulneráveis e matáveis, assim como os palestinos no apartheid de Israel contra a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Mas todos esses exemplos estão baseados na noção de inimigo, na construção do inimigo. Não é um inimigo de fato. O judeu não é um inimigo da Alemanha nazista, ele é uma pessoa, frágil como qualquer outra, mas ele é construído como inimigo, assim como o palestino é construído como inimigo do Estado de Israel, o negro como inimigo do Estado racista da África do Sul no apartheid. É uma construção que é viável a partir do jornalismo de fronteira, sim, e que hoje está dada, por exemplo, para os migrantes e refugiados na Europa. Os campos de refugiados, onde as condições de alimentação, as condições de higiene, o atendimento médico são extremamente precários. Campos de refugiados em países europeus, onde o inverno é extremamente rigoroso, que coloca essas pessoas, que são homens, mulheres, crianças, idosos, em risco, com as suas vidas em risco. A noção de inimigo é base para nós entendermos a formação desses campos de refugiados e a vulnerabilidade dessas pessoas. Só que essa noção de inimigo pode ser estendida para um cenário futuro distópico entre os países europeus. Para tanto, eu remeto à ditadura militar brasileira, que construiu a noção de inimigo interno. E o que é o inimigo interno? Quem seria o comunista de afronta aos valores da sociedade brasileira e todo aquele blá blá da ditadura militar brasileira? O suposto comunista tem uniforme de comunista? Tem fisionomia de comunista? Não, ele pode ser qualquer pessoa. Então é a noção de inimigo interno, ele está presente em qualquer lugar na sociedade, tá certo? E isto, na leitura da ditadura militar brasileira, na leitura torpe da ditadura militar brasileira, colocaria todo cidadão como suspeito. Suspeito para ser preso ilegalmente, torturado e eventualmente morto. Através da tortura, o de fato membro de um grupo armado contra a ditadura militar, através da tortura, ele poderia denunciar os seus colegas que também seriam presos e torturados. O torturador sabe que a lista de pessoas do torturado acabou? Não, ele não sabe, ele continua torturando. E o torturado, para aliviar temporariamente a tortura, pode denunciar pessoas que não têm nenhuma relação, o pai, a mãe ou o amigo dele, que passam a ser presos, torturados e mortos também. O comunista nunca deveria ter sido preso, torturado ou morto. As outras pessoas também não, mas passam a ser dentro da lógica do inimigo interno e do dano colateral. Num conflito armado, os fogos de artilharia do país A podem matar pessoas da infantaria do próprio país A, um percentual tolerável. Os fogos de artilharia do país A podem matar civis do país B. É um dano colateral, é inerente à guerra, num determinado percentual é tolerável. E, na leitura da ditadura militar, além de se prender, torturar e matar os ditos comunistas, pessoas que não tinham nada a ver também poderiam ser mortas, mediante essa noção de inimigo interno. Quem estava, portanto, vulnerável durante a ditadura militar brasileira, senão qualquer cidadão do Brasil? De onde vem essa noção de extrema vulnerabilidade do cidadão brasileiro? Da noção de inimigo interno.
a construção do inimigo, a mesma que hoje embasa as críticas à migração para a Europa e a manutenção do espaço Schengen. Podemos, portanto, com o crescimento da extrema-direita e dentro desta lógica de identidades coletivas culturais falsamente constituidoras do inimigo, criar sociedades na Europa cada vez mais autoritárias e de cidadãos mais vulneráveis. Era isso que eu tinha para passar para vocês no nosso podcast de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica acerca desse podcast, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.